Eu voltei agora pra ficar. Olá, meus amores! Nossa, hoje tá demais, já falei isso pra vocês, né? Sobre. Eu tô na minha mãe aqui é muito. Passa muito carro aqui. Bom, vamos lá. Então falta a nossa amiga herança quantitativa, né? Que eu resolvi deixar para um vídeo separado. Ele é um pouquinho diferente dos demais que a gente estava vendo aí de interação gênica, né? Mas também é tranquilo e eu tentei dar uns macetinhos a cada exercício para vocês, ok? Vamos ver se facilita. Bom, a herança quantitativa, eu tenho a impressão assim que cada um que descobriu quis colocar um nome diferente nela. Então vocês vão escutar esse nome, né, de herança quantitativa, mas pode ser herança poligênica, poligenia ou herança multifatorial. Todos esses nomes para a mesma coisa, ok? Você sabe, biólogo adora dar vários nomes para a mesma coisa. Então, o que é herança quantitativa? Eu tenho 2 ou mais pares de genes. Até então, os exercícios de vestibular traziam só 2 pares, agora eles têm trazido mais, né? Eles cansaram só de 2 pares, então resolveram por mais. 2 ou mais pares de gene, eles vão ter um efeito somatório, tá? Aqui a gente não fala de dominante e recessivo. A gente fala que o alelo contribui para aquela característica ou não contribui. Se ele contribui para a característica, a letra vai ser maiúscula. Se ele não contribui, a letra vai ser minúscula. Nossa, Ana, que coisa mais difícil? Não, não é assim. Então, por exemplo, uma pessoa muito baixa, tipo eu, vai ter os alelos não contribuintes, tudo minúsculo. Aí uma pessoa um pouquinho mais alta vai ter um alelo maiúsculo, que ele vai ser mais alta, contribuinte, para a altura. Uma pessoa mais alta vai ter 2 alelos contribuintes, 2 maiúsculos, e assim por diante. Então, na herança quantitativa, a gente não há genes dominantes ou recessivos, ok? A gente fala que o que a gente coloca de maiúsculo é o contribuinte, o de minúsculo é o que não é contribuinte. Então, o que a gente pode falar de herança quantitativa? Sobre a altura, sobre a massa corpórea, peso, né? O número de frutos, produtividade. E quase sempre, quando vocês virem esse gráfico aqui, seja ele, né, nessa linha aqui ou na forma de histograma, toda vez que vocês virem isso, é a herança quantitativa, tá bom? Aqui na extremidade inferior à esquerda é a expressidade mínima do caráter. Então, por exemplo, vai ser tudo recessivo. Ok? Aqui, expressividade máxima do caráter vai ser tudo dominante. Aqui, no caso, não é só 2 pares, mas eu estou explicando para vocês. É meio difícil explicar essa teoria, eu acho melhor a gente ir para o exercício que vocês vão entender, ok? Lembrando, então, aqui que na herança quantitativa, quanto mais maiúsculo tem, maior é a expressividade. Então, por exemplo, mais alta vai ser a pessoa, mais produtivo vai ser o fruto, tá bom? Assim por diante. Vamos lá para os exercícios. Eu trouxe vários exercícios para vocês entenderem. O NESP. A altura de uma certa planta é determinada por 2 pares de genes. Então, aqui já está falando 2 pares, o gene A e o gene B. E os seus alelos Azinho e Bzinho. Ok. Os alelos A e B apresentam efeito aditivo. E quando presentes, cada alelo acrescenta à planta 0,15. Tá? Então, aqui nós estamos falando de altura da planta. Vejam lá, eu sei que eu tenho 2 genes, A e B. Quais são os possíveis genótipos? Vamos analisar os possíveis genótipos sem entender agora o exercício. Então, nós temos todos recessivos. Ops. Todos recessivos. Mas a gente pode ter um dominante. Esse dominante pode ser no A ou pode ser no B. Dominante, eu falo dominante, né? Aditivo, ok? Um aditivo. Se ele tiver um aditivo só, seja o A ou seja o B, significa que essa planta aqui vai ser 0,15 metros mais alta que essa primeira aqui. Porque cada alelo maiúsculo, contribuinte, acrescenta 0,15. Verificou-se que essas plantas
variam de 1 metro a 1,60 m. Então, a planta mais baixa é 1 metro. Então, quem que é a planta mais baixa? É o azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ela tem 1 metro. Se ela tiver um alelo contribuinte, essa planta vai ter o quê? 1,15 m. Agora, vamos lá. 2 genes contribuintes. Eu posso ter várias formas. Eu posso ter azão, azão, bezinho, bezinho. Eu tenho 2 alelos contribuintes. Ou eu posso ter azinho, azinho, bezão, bezão. Ou eu posso ter azão, azinho, bezão, bezinho. Toda vez que eu tiver 2 alelos contribuintes, então essa planta vai ter 1,30 m. Porque cada planta, cada alelo adiciona 0,15. E agora a planta pode ter 3 alelos aditivos. Então, como que faz? Azão, azão, bezão, bezinho. Ou azão, azinho, bezão, bezão. E aí, essa planta vai ter o quê? Se ela tem... Deixa eu trocar a cor. Tem 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Independente de onde estiver. Se ela tiver 3 alelos aditivos, essa planta 3, 0,15, 0,15, 0,15, 0,45. Com 1 metro, que é o mínimo que ela apresenta, 1,45. E, por final, a planta pode ter tudo dominante. Dominante não, tudo aditivo, desculpa. Tudo contribuinte. Então, 0,15, 0,15, 0,15, 0,15, com 1 metro, que é a altura mínima dela, ela vai ter 1,60. Isso que eu fiz aqui prova essa parte aqui, de 1 a 1,60. Aí ela vai falar, cruzando-se plantas, azão, azinho, bezão, bezão, com azinho, bezinho, bezinho, pode-se prever que vai ter descendentes de que tipo? Eu vou tentar fazer aqui. Então, quais são os gametas? O azão, bezão e o azinho, bezinho. E aqui, só azinho, bezinho. Então, vamos fazer o gameta aqui, ou vai ser azão, bezão, ou azinho, bezinho, bezão, desculpa, que é desse daqui, ok? E aqui, só azinho, bezinho. Então, nós temos azão, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho. Se tiver 2 alelos aditivos, a planta vai ter 1,30 m. Se tiver 1, ela vai ter 1,15 m. Então, 50% vai ter 1,15 m, 50%, 1,30 m. Letra D. Viram? Esse é um exercício clássico, tá? Ele dá a altura menor e dá a altura maior, dá um número de alelos envolvidos, genes, que são 2, isso fica bem mais fácil, ok? E aí você faz o cruzamento normal. Esse aqui é um outro exercício, segunda fase da Unicamp. Ele é diferente porque ele não dá um número de genes envolvidos, né? É um par, 2, 3. E aí eu já coloco, como eu disse para vocês lá no começo da aula, eu já estou colocando os macetinhos de herança quantitativa. Eu tentei pegar o maior número de exercícios diversificado possível para dar esses toques para vocês, tá? Então, aqui você vê o histograma, né? Essa distribuição aí. Podemos observar, ó, pink e branco, pink muito forte, branco o mais fraco, os fenótipos extremos estão nas extremidades, né? E aí depois vem os fenótipos intermediários. Então, aqui nós vamos precisar desse macetinho aqui, ó. O número de genes é igual ao número de fenótipos menos 1, ok? Então, vamos lá. Um pesquisador cruzou paineiras de flores pink com paineiras de flores brancas. Os descendentes F1 foram cruzados entre si, produzindo as seguintes frequências fenotípicas na geração F2. Qual o tipo de herança da cor da flor da paineira? Então, herança multifatorial ou poligênica, né? Ou herança quantitativa, ok? E indique as possibilidades de se obterem em um cruzamento apenas flores de cor branca, apenas flores de cor rosa médio, tá? Então, aí nós vamos ter que saber os genótipos. Então, quais são os números de genes envolvidos? Quais são a quantidade de fenótipo? 1, pink, 2, rosa escuro, 3, rosa médio,
4 rosa claro, 5 rosa branco. Tenho 5 fenótipos. Então, o número de genes envolvidos é igual ao número de fenótipos, 5 menos 1. Então, eu tenho 4 genes envolvidos, ou seja, 2 pares. Então, eu vou ter o gene A e o gene B. Como o branco é o mais claro possível, então, provavelmente, o branco vai ser tudo que minúsculo. Não vou falar recessivo para não errar. Azinho, Ezinho, Bezinho, Bezinho, né? O pink é o mais forte, então vai ser o quê? Tudo maiúsculo. E agora tem os intermediários. Então, o rosa claro. O rosa claro vai ser aquele que tem pelo menos um alelo aditivo. Então, azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho. O rosa médio vai ter 2 alelos aditivos. Pode ser azão, azão, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão, ou azão, azinho, bezão, bezinho. Tem que ter 2 alelos aditivos, maiúsculos, tá? E o rosa escuro tem que ter 3. Então, vai ser azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão. Agora, vamos lá. Para ter, qual é a possibilidade? Então, o A a gente já falou, que é herança quantitativa. Na B, qual a possibilidade de ter um cruzamento que os filhos só sejam brancos? Ou seja, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Como deve ser o genótipo desses pais para que 100% seja só cor branca? Concordam comigo que só para ter filho cor branca, os pais têm que ser também brancos. Qualquer gene aditivo num dos pais vai ter a possibilidade de ter filho rosa claro. Então, para ter filho, possibilidades, tá? A possibilidade mais comum aqui de ter filhos de cor branca é que os pais sejam de cor branca, porque aí 100% dos filhos são brancos. Tudo duplo recessivo. Agora, no B2 aqui, fala que os filhos têm que ser de cor rosa médio. Apenas flores de cor rosa médio. Para ser rosa médio, a criatura pode ser azão, azão, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão, ou azão, azinho, bezão, bezinho. Quais são as possibilidades? Então, se eu tiver azinho, 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 bezão, bezão, com azão, azão, bezinho, bezinho, eu vou ter filhos o quê? 100%. Ó, azão, azinho, bezão, azão, bezinho, eu vou ter 100% dos filhos azão, azinho, bezão, bezinho. Essa é uma possibilidade. Eu deixo para vocês tentarem fazer outras possibilidades, tá bom? O que eu quis nesse exercício? Eu quis mostrar para vocês esse macetinho dos números de genes aqui, tá bom? Então, viu? Deu o fenótipo. Onde estão os fenótipos? No histograma aí. Achou o número de fenótipos, faz menos 1 é o número de genes envolvidos. Então, o número de genes envolvidos são 4. Como são 4, cada gene tem 2 alelos, né? O azão, azinho, bezão e o bezinho. Então, a gente viu que são 2 pares de genes aí envolvidos, ok? Depois, se vocês quiserem testar mais possibilidades aqui, vocês podem testar, tá bom? E eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem também, baseados naquele macetinho. Então, ó, num determinado vegetal, a dimensão do pé da planta varia de 100 a 200. Então, ele já deu aqui, né? Os tipos intermediários têm variações constantes de 10 centímetros. Sabendo que se trata de um caso de herança quantitativa, pergunta-se quantos pares de genes estão envolvidos nessa herança. É só você jogar a fórmula lá. Se você quiser fazer manualmente, 100, 110, 120, 130 e colocar um número de genes, também você fique à vontade que dá certo, ok? Pode fazer manualmente. E aqui nós vamos para um outro exercício, que é o último, se eu não me engano, que é um outro macetinho, tá bom? Que é quando o exercício não dá o valor
do gene aditivo. A gente viu naquele exercício da Unesp que a cada gene aditivo, cada alelo aditivo, dava 0,15, não é? Nesse outro anterior aqui que eu deixei para vocês fazerem, era 10, 0,10. E quando o exercício não dá o valor, tá bom? Então, eu coloquei outro macetinho aqui para vocês. Vamos lá. Para determinada planta, suponha que a diferença entre um fruto de 10 centímetros e um de 20 centímetros seja devida a 2 genes, cada um com 2 alelos que têm efeito aditivo e que se segregam independentemente. Então, olha só, aqui ela já falou que são 2, o A e o B. Ok. Já falou a altura mínima, vou pôr aqui 10 centímetros, e já falou a altura máxima, 20 centímetros. E falou que tem os aditivos. Na descendência do cruzamento entre dois indivíduos que produzem frutos com 15 centímetros, ambos heterozigotos, espera-se uma proporção de plantas com frutos de 17,5. Então, assim, tá, ele deu as alturas, mas qual que é o valor? Porque a gente sabe, por exemplo, que o 10 centímetros é azinho, azinho, bezinho, bezinho. O de 20 é azão, azão, bezão, bezão, bezão. Mas e se a planta for azão, azinho, bezinho, bezinho? Ou azinho, azinho, bezão, bezinho? Como que ela vai ser? Qual é a altura? 10,5? 10, qual que é? A presença do alelo maiúsculo contribui em quanto para a altura da planta? E uma planta azão, azinho, bezão, bezinho? Então, vocês vão fazer esse macetinho aqui. Deixa eu trocar de cor. Para saber o valor de cada gene aditivo, subtrai o maior valor. Qual que é o maior valor? 20. E o menor valor? 10. E depois divide pelo número de genes envolvidos. Qual é o número de genes envolvidos? 4, porque são 2 pares, né? Mas são 4, porque eu tenho 4 alelos. Então, 20 menos 10 dá 10, dividido por 4. Então, cada gene envolvido é 2,5. Então, quando eu tiver um alelo, ele vai ser o quê? 12,5 centímetros. Se eu tiver 2 alelos aditivos, vai ser 15 centímetros. Se eu tiver 3 alelos aditivos, vai ser 17,5 centímetros. E assim por diante. Então, aqui eu consigo achar, e pode ter exercício desse tipo, perguntando qual que é a soma, o valor aditivo de cada alelo, de cada gene. Eu consigo achar o quanto que eles somam, ok? E aí a gente faz o cruzamento. Numa descendência de cruzamento entre dois indivíduos que produzem frutos com 15 centímetros, a gente viu que quem produz frutos com 15 centímetros tem 2 alelos dominantes. Só que aí, mas podia ser azão, azão, bezinho, bezinho, não podia ser? Podia ser. Mas está falando aqui que ambos são heterozigotos. Se ambos são heterozigotos, então o cruzamento é azão, azinho, bezão, bezinho. Ok? Com azão, azinho, bezão, bezinho. Nesse cruzamento, quantos frutos serão de 17,5? Quem serão os frutos com 17,5? São os frutos que têm 3 alelos aditivos, que pode ser azão, azão, bezão, bezinho ou azão, azinho, bezão, bezão. Então, vocês vão fazer esse cruzamento, vão dar 16 possibilidades. Dessas 16 possibilidades, quantas serão azão, azinho, bezão, bezão e quantas serão azão, azão, bezão, bezinho? Eu deixo também para vocês fazerem. Bom, então agora a gente encerra todas essas outras heranças, né, que eu coloquei aí no bolo de pleiotropia, interação gênica e agora, por último, herança quantitativa. Façam os exercícios, vocês têm 2 tentativas e isso é para vocês treinarem, ok? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.